E você, por que você acha que você conseguiu escapar e não teve uma consequência tanto da fumaça? Porque foi rápido? Assim, ó, eu pela parte da Botkiss, pela casa, pela empresa terceirizada que eu prestava serviço, eu nunca tive um treinamento de primeiros socorros, nada. Mas quando eu fui criança, eu fui escoteiro. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque lá eu tive ajuda em questão de primeiro socorro, situações que até uma situação parecida, tá entendendo? No momento, na hora que começou o fogo, como a gente trabalhava de terno, eu tava com uma gravata, nesse momento eu peguei uma garrafinha de água, ainda molhei e protegi meu rosto e nisso que eu fui... é o que tem que fazer quando tem um incêndio. E foi isso que eu comecei foi na hora que eu só pensei, eu preciso sair daqui, entendeu? Preciso me salvar. E você conhecia melhor a casa também, né? Porque daí, então, eu, tipo assim, ó, foi muito rápido, entendeu? Foi muito rápido essa questão. Rápido quanto tempo? Você tem noção? Porque... não sei se dá pra fazer um cálculo, porque na hora você não tem como medir o tempo, né? É impossível, porque assim, eu vou dizer assim, um segundo ali parecia 10 minutos, tá entendendo? Exatamente. Porque é uma situação assim. Mas que é bem... pensando hoje, deve ter sido o quê? Uns 10 minutos pra sair de lá? Não, menos? Não chega a isso não. Ah, menos? Não, bem menos. Até porque eu falei, porque a situação ali, eu acho que se ficasse 1 minuto ali, 2 minutos ali, já teria sido muito pior, assim, cara. Então a fumaça. Entendeu? Tanto que essa barra de ferro, ela foi arrancada pelas próprias pessoas desesperadas tentando sair. Entendeu? Tipo, aquela pilha de pessoas. Só que assim, ó, os primeiros que conseguiram mesmo, que conseguiram sair, foi tranquilo. Mas o problema foi aquele pessoal que ficou atrás, então na parte de trás. Então esses que iam caindo já ia dificultando com a passagem dos outros, que daí uns tropeçavam. Teve muita gente assim, ó, cara, as lembranças que eu tenho são muito pesadas. São bem pesadas as coisas que realmente eu vi lá dentro, entendeu? Acho que era umas 4:30 da manhã, mais ou menos, que foi a hora que o bombeiro conseguiu controlar o fogo. Só que assim, ó, uma coisa que também que eu fiquei bem chateado, que hoje que foi abordado nessa questão dessa série, foi a parte dos bombeiros, tipo, como se os bombeiros tivessem feito alguma coisa, essas coisas, mas só que assim, ó, isso é uma coisa que não aconteceu lá na Botkiss. Uma verdade que aconteceu lá, muitas pessoas morreram lá tentando salvar a vida de outras. Isso aconteceu. E ninguém foi impedido. Ninguém foi impedido de ter acesso. Tipo, alguém que era civil lá, podia entrar lá, entrava, mas quem tinha que estar fazendo esse papel não fez. Entendeu? Por que não fez? Eu não sei dizer o porquê. Eles alegam que eles não tinham equipamento de oxigênio. Putz. Mas só que as pessoas que foram lá para salvar outras também não tinham. Exatamente. Tá entendendo? Então tem muitos heróis aí também que perderam a vida lá dentro, que hoje aí estão, entendeu? Que as famílias buscam por justiça, entendeu? Eu sou um apoiador na questão da justiça, assim, mas eu não sou uma pessoa que eu vou acusar alguém, entendeu, cara? Porque eu entendo aquilo ali como se fosse uma tragédia, entendeu? Foi, claro. Pode ter tido alguns erros, por exemplo, alguma coisa, mas só que assim, eu não condeno ninguém nessa questão, entendeu? Eu como vítima, eu não posso julgar ninguém, entendeu? Eu costumo deixar na mão de Deus e as coisas seguem em frente. E como eu tava falando sobre essa questão, depois que o fogo ali foi controlado, beleza? A lembrança mais forte que eu tenho da Botkiss, que não sei se vocês reparam na época da história, o pessoal quebrando a parede. Ali onde que o pessoal quebrou aquela parede, ali fizeram um buraco. Ali onde que eles fizeram esse buraco, ali era um banheiro. Ali eles taparam nessa reforma que o Kiko fez, ele tapou com um pedaço de madeira e fechou, isolou. Ali tudo na parte de fora era revestido com madeira e concreto. Sei. Tá entendendo? Então o pessoal pegou essas marretas, quebrou ali onde que era a saída do banheiro. Aí quando o fogo foi controlado, daí foi onde que foi os primeiros policiais a entrar lá dentro. Só que quando os primeiros policiais entraram lá dentro, eles não imaginavam que no banheiro tinha aquela quantidade de corpos. Entendeu? Porque assim, ó, quando a gente olhou eu fiquei lá o tempo inteiro. Eu fiquei ali. No momento algum eu saí do local. Ninguém me tirou, chegou e falou assim, não, cara, não precisa sair daqui não. Entendi. Eu acompanhei assim eu ainda fiquei lá até as 7 horas da noite do outro dia. Caramba. Eu continuei lá na boate ainda. Inclusive no outro dia ainda foi feita a reconstituição lá. Ainda fiz a reconstituição. Fui lá, montei essas barras de ferro na frente. Fiz bastante coisa lá depois. Aí nessa parte, quando eu tava eu tava bem aqui, ó. Que aqui foi onde que foi quebrado essa parte de concreto. E eu tava com uma lanterna no bolso. No momento que eu boto a lanterna no bolso,
eu boto a minha cabeça pra dentro desse buraco, foi a pior visão assim que eu tive na minha vida, que foi onde que eu vi assim aquela pilha de pessoas. A altura da pia, digamos que seja a altura dessa mesa. Era a mesma altura que tinha de corpos lá em cima, assim, um em cima do outro, entendeu? Tu olhava assim e tu não acreditava. E incrível que pareça, nem o delegado tinha visto isso ainda. Nem ele imaginava nisso daí que tinha acontecido. Por quê? Porque eles não tinham dado acesso ainda na parte. Eles estavam vendo só aquele número de pessoas que estavam ali. Só que quando eles viram realmente o que estava ali, porque assim, ó, os próprios policiais que são treinados para esse tipo de situação não estavam conseguindo agir naquele momento. Os caras choravam que nem criança. Os bombeiros na frente da boate desesperados. Eles não sabiam o que fazer, ninguém sabia o que fazer. Era desespero total. E aí já tinha família que já tinha chegado. E já era aquela... cidade inteira já todo mundo sabendo. Desesperado. E na época tava tendo aquela operação Golfinho na cidade, que é como era verão. Então, tipo, nem todo o contingente tava na cidade, tava nas praias, entendeu? Então foi pedido reforço pra base aérea de Santa Maria, pra todos os órgãos da cidade pediram apoio, entendeu? Então todo mundo que pudesse ajudar. Tanto que depois, isso daí já era, acho que em torno de umas 7, 8 horas da manhã, que foi a hora da começada da retirada dos corpos, eles não conseguiram nem fazer isso, tipo, os policiais, ninguém. Daí eles pediram ajuda pra SUSEP, que é o sistema penitenciário da cidade. Daí nisso encostou os caminhão frigorífico, entendeu? E foi onde que eles começaram a colocar os corpos pra dentro. Só que esse momento foi um momento muito, muito forte também, porque tinha muitas famílias olhando o que estava acontecendo. E tipo assim, os caras simplesmente pegavam os corpos e jogando pra dentro do caminhão, cara. Isso daí foi outra coisa que todo mundo tava vendo que tava acontecendo, entendeu? Então, tipo assim, daí aqueles corpos saíam dali, daí nisso levavam lá pro Centro Desportivo Municipal da cidade, que é o Farrezão, quem conhece lá em Santa Maria. Daí eles colocavam um do lado do outro e ia chegando os familiares pra ir reconhecendo. Pô. Então, cara, foi assim, ó. Você perdeu amigos? Tinha gente? Muita gente conhecida. Muita gente conhecida. Muita gente conhecida. Cara, que tragédia. E assim, ó, inclusive, quando eu toquei naquele assunto da Geni, que era a segurança lá de dentro da casa, eu tinha conversado com ela minutos antes da tragédia, e ela tinha me convidado pra ir pro aniversário da filha dela. E ela foi a primeira pessoa a ver morta depois, quando eu saí no lado de fora da boate. Você tinha falado um tempo atrás com ela entendeu? Tipo, é uma coisa assim que muito sem explicação, entendeu? O que aconteceu lá. Mas assim, ó, eu queria aproveitar esse espaço até para falar sobre essas questões assim, até um pouco pra galera ter um pouco mais de respeito, porque tá rolando muita fake news depois dessa questão dessa série que surgiu. O que, por exemplo, que o pessoal tá falando? Por exemplo, assim, ó, porque a série ela abordou essa questão de que os seguranças trancou a porta, que os seguranças fez isso. Cara, se as pessoas tivessem a noção, eu era segurança lá dentro. O que eu tentei fazer dentro daquela casa para ajudar aquelas pessoas, que se o extintor tivesse funcionado, ninguém tinha morrido. Todos estariam vivos hoje. Mas por conta do extintor que hoje tudo aquilo aconteceu, entendeu? Cara, foi um conjunto de coisas, tá entendendo? Coisas erradas, né? Então, assim, era muita gente no mesmo lugar, o cara acendeu o negócio lá que saía fogo num espaço que não poderia e o extintor não funcionar. Então não é justo as acusações que eu tô recebendo. Tipo, a galera fica falando assim, principalmente em rede de TikTok, essas coisas, falando assim, vai pagar dobrado, foi tu que trancou a porta, foi tu que fez isso, entendeu? Então são faltas de informações, entendeu? Que tá gerando algumas coisas que não tá sendo legal. Teve investigação sobre isso? Teve. E aí, teve. Como que ficou isso daí? Tanto que, assim, ó, os seguranças eles não são envolvidos em nada. Os seguranças hoje são tratados como vítimas. Como vítimas. Entendeu? Mas, primeiramente, no início, por conta dessas formações falsas, teve a investigação, né? Mas como foi comprovado, entendeu? Que a segurança tentou ajudar. Teve a metade da equipe de segurança faleceu. Teve um rapaz lá que até hoje ele sofre de depressão. Eu sofro de depressão. Entendeu? Eu tive problemas muito sérios nesses 10 anos. Problemas sérios demais, inclusive por conta disso. O que? De ficar lembrando, de ter... Que assim, ó... Agora fez 10 anos, ela reviveu muito mais do que antes, certo? Mas só que assim, ó... Pra mim, é como se fosse ontem. Entendeu? Pra mim é como... Isso é uma coisa que eu não tenho como tirar da minha cabeça, tá entendendo? Eu quase perdi minha vida ali dentro. Entendeu? Eu vi pessoas morrer ali dentro. Pra mim, assim, é como sempre... Pra mim não muda, não faz diferença. Entendi. Entendeu? Só que eu passei muitos problemas por conta disso.
Problemas sérios, entendeu? Passei bastante dificuldade, acabei morando na rua também já por conta disso. Por quê? Por conta da depressão. É? A depressão. Eu não aguentei, tipo, a pressão do que acontecia. Hoje eu tô conseguindo falar sobre o assunto, entendeu? Você ficou muito Mas tempo antes sem eu nem tinha... conseguir falar sobre- Eu tinha, assim, chegou uma época assim que eu... Como é que eu posso te explicar? Se eu fosse num lugar... Cara, o que aconteceu lá? Como é que foi? Mesmo as pessoas sabendo, mas... Tipo assim, a curiosidade. Então eu acabava revivendo muito isso. Fui revivendo muito isso. Daqui a pouco, quando eu percebi, eu já tava doente. Entendi. Entendeu? Eu já tava assim, ó, cara... Eu sonhava. Tinha uma época que eu acordava de madrugada, eu sentia cheiro de fogo dentro de casa e não tinha. Então já eram coisas que a minha mente estavam pregando pra mim, entendeu? Eu já tava num ponto que eu já não tava aguentando. Eu me estressava fácil, me afastei das pessoas, já tinha me isolado do convívio social, entendeu? Mas você chegou a fazer terapia, alguma coisa? Assim, eu tive... Tomar No remédio? início eu cheguei a ter uma ajuda psicológica, psiquiátrica, mas depois as coisas foi acabando caindo no esquecimento e já não teve mais essa ajuda aí. Hoje em dia a ajuda mais que eu tô recebendo, inclusive eu tô recebendo uma ajuda jurídica por conta disso, né? Por causa dessas questões tipo ameaças, essas piadas, essas coisas que ficam jogando pra mim hoje em dia. Sim. Então hoje em dia eu tô recebendo mais apoio do que na época, entendeu? Agora Não, eu tô conseguindo... eu mesmo, não sei você, né, Lene, mas a gente escutou muito esse papo que os seguranças não deixavam a pessoa sair. Exatamente, Isso foi é. espalhado pra caramba. Pra assim. caramba. Então isso daí é uma coisa que, querendo ou não, pra mim que era segurança me prejudica. Claro. Tá me prejudicando, entendeu? Porque assim, são falta de informações. E tipo assim, da casa até hoje eu nunca vi um que trabalhava lá dentro chegar assim e botar a cara mesmo. Vamos lá, cara. Vamos falar a verdade. Entendeu? De todos da casa até hoje, pelo menos que eu sei, inclusive da parte de segurança, eu sou o único que Que tá contando enfrento a de história. frente, entendeu?